Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui da Caverna. Antes de tudo, aqueles recadinhos de sempre, galera. As nossas redes sociais são @morcego_, Marcos_, seja no Insta, seja no Twitter e até no TikTok. E também a gente queria lembrar que além do podcast, a gente faz lives em twitch.tv/cavernamorcego, então cola lá. Se quiser ver a gente ao vivaço, trocando uma ideia, fazendo várias coisas. Daqui a pouco eu falo. Além disso, a gente tem um apoio coletivo. Se você curtiu os projetos, a gente está em apoia.se/cavernamorcego. E nesse apoio coletivo onde a gente tira os recursos para a continuidade dos projetos. E principalmente dos projetos que eu vou falar logo agora. Nas lives, nós estaremos começando a ler Racismo Estrutural toda terça-feira às 10 horas. Vai a partir desta terça, né? Amanhã, no caso, porque vocês estão recebendo esse episódio segunda. Até o dia 5 de julho, se eu não me engano, toda terça-feira às 10 horas, nós estaremos lá lendo Silvio Almeida, Racismo Estrutural. E, além disso, a partir do mês que vem, né, esse mês a gente já lançou um formulário para a equipe da Caverna do Morcego. Nós estaremos começando um grupo de leitura e estudos presencial. A gente vai estar ainda discutindo como vai funcionar certinho, vai ser quinzenal aos sábados a partir de julho. E mês que vem começam as inscrições. Você quer participar da equipe, quer fortalecer, ajudar nesse processo de construção, é só ir lá no nosso Insta, aqui no destaque tá o link para o formulário, ou qualquer coisa é só me chamar que eu estarei mandando, tá? Então, fiquem com o episódio. Até mais! Salve, salve, morceguetes, morcegotes, sejam bem-vindos a mais um episódio da Caverna do Morcego. Agora com o professor que está voltando aqui a participar da caverna. É uma honra a presença. Bom, vocês já viram o nome aí, eu não preciso, mas ele pode se apresentar de novo. Salve, salve, professor Daflon. Salve, galera. Qual que é o seu, professor? Se quiser se apresentar, falar dos projetos aí, tá? Agora é com você. Valeu. Então, primeiro agradecer o convite para estar de volta aqui na Caverna do Morcego, né? A primeira vez que eu estive aqui a gente falou sobre cinema e geografia. Foi um episódio que a gente abordou de forma bem geral a relação entre o cinema e a geografia. Falou sobre alguns filmes, falou sobre alguns conceitos da geografia. E hoje eu estou aqui de volta para falar sobre um livro que eu gosto muito, que é o livro Para uma Outra Globalização, do Milton Santos. Mas, antes de a gente entrar lá no livro, eu queria aqui deixar as minhas redes sociais para vocês me seguirem. Tô lá no Twitter e no Instagram com @professordaflon e no YouTube Emanuel Daflon. Então é só procurar Emanuel com O, Emanuel Daflon, e você me encontra lá e, enfim, o que eu tenho para oferecer para vocês? Uma geografia crítica. É isso. É isso aí, família. Acompanhem tanto as redes sociais, enfim, vai estar tudo aí embaixo, né? Mas acompanhem tanto as redes sociais, onde ele levanta questionamentos bons. Inclusive é de onde sai a ideia desse episódio aqui, né? Ele fez um post lá, eu olhei e falei, ei, professor, vamos. Ele falou, vamos, só dar umas semaninhas aí. Pum, tamo gravando. E também acompanhem no YouTube aí, que tá rolando uma dinâmica bem da hora. Estão rolando vários vídeos muito bons, muito importantes, tanto sozinho quanto com convidados aí, falando sobre várias temáticas e sempre trazendo esse ponto de vista crítica, que é uma coisa que a gente, embora na Humanas tenha muita gente que pensa, a gente tem pouca gente atuando nas redes, então vamos dar essa força aí pra galera que tá aí. Então o tema de hoje é um tema que eu confesso, não tenho muito contato, porque, enfim, a vida acabou levando outros rumos, porque eu sei que a importância que o Milton Santos tem, mas assim, né, na faculdade você acaba olhando e falando, caralho, não tenho tempo, mas inclusive quem nomeia um dos auditórios da minha faculdade, do pessoal da geografia, inclusive, Milton Sim, Santos. sim. Né? E aí, professor, por uma outra globalização, do que a gente está falando, por que a gente está falando, por que esse livro, o palco é seu. Bom, acho que antes de tudo, né, eu não sou especialista na história do Milton Santos, né, na biografia do Milton Santos. Mas é importante a gente pontuar que o Milton Santos ele não é formado em geografia, ele é formado em direito, né, e depois ele vai dar aula de geografia, aí vai fazer um mestrado, um doutorado na área de geografia. O Milton Santos, assim como outros intelectuais, na década de 60 e 70, vai se exilar fora do Brasil, né, ele vai se exilar principalmente na França, né, e é onde ele vai aprofundar a sua teoria. Inclusive tem um documentário que eu assisti em que tem uma entrevista com Paul Claval, né, que é um geógrafo francês, e ele fala, olha, se você pegar
a obra do Milton Santos, toda a influência dos intelectuais franceses está presente ali. Né? O Milton Santos, para muita gente, não é, mas o Milton Santos se dizia marxista, né? E ele chega ao marxismo através do Sartre e de outros autores. Agora eu não vou recordar o nome. Ou aquele cara dos aparelhos ideológicos. O Althusser? Não sei se é o Althusser. Althusser. Né? E pelo Althusser. Mas de errar, tá ligado? Pô, cara, é muito nome pra gravar, muita palavra. Eu tô entrando numa vibe agora de esquecer o nome de tudo. Mas enfim, e aí, enfim, quem quiser comprovação, tem uma entrevista do Milton Santos no Google, é só você botar lá, Milton Santos marxista, você acha essa entrevista ele dizendo eu sou marxista, e no documentário também, que é a globalização vista por uma outra globalização, encontro com o Milton Santos, a globalização vista do lado de cá, alguma coisa assim, que é o documentário que o Silvio Tendler faz com o Milton Santos, e ele, de novo, se afirma um marxista, né? Ele tinha uma noção dele de que ele era um marxista não ortodoxo, né? E eu não concordo muito a forma como ele usa o ortodoxo lá na entrevista dele, mas ele, enfim, ele fala dessa forma. E por que eu estou dizendo isso? Porque a gente tem uma certa onda de pegar esses autores, principalmente autores negros, e colocar ele no bojo de autores pós-estruturalistas, autores decoloniais, aquela coisa toda, e o cara nunca se posicionou dessa forma, muito pelo contrário, ele era um marxista. Se você for ler os textos dele, ele vai ter lá a ideia de universalidade, de totalidade, ele está pensando em todas essas coisas, né? E ele vai muito no Hegel, vai muito no Marx, aquela coisa toda. Bom, e esse livro, Por uma Outra Globalização, ele obviamente foi escrito ali na década de 90, início dos anos 2000, nesse contexto de globalização, né, que a globalização ela se torna um discurso muito potente, principalmente na mídia, e eu vejo esse livro como uma espécie de manifesto. Né? Inclusive o vídeo que eu fiz lá para o meu canal, eu comecei o vídeo, de certa forma, lendo o Manifesto Comunista, né? Aqueles trechos em que o Marx fala que a burguesia é obrigada a ser uma classe inovadora, uma classe revolucionária, ela tem que estar o tempo inteiro se reinventando. E eu parti dessa ideia do Marx para chegar até o Por uma Outra Globalização do Milton Santos, que dialoga muito essa ideia da classe burguesa precisar se reinventar e a existência da globalização como a gente conhece, mas não só por isso. Também porque o Milton Santos ele tem não vou dizer fé, que fica esquisito, mas ele acredita que os afetados pela globalização, os afetados pelo capitalismo, podem modificar as relações sociais existentes no mundo. Ou seja, o Milton Santos acreditava no projeto de mudança, no horizonte de mudança, assim como Karl Marx. E assim como Karl Marx, ele acreditava que quem teria o poder para fazer isso seriam justamente os de baixo, seria a classe trabalhadora. Né? Apesar do Milton Santos não colocar classe trabalhadora, ele usa outras nomenclaturas, mas dá para perceber que é exatamente isso que ele está falando Por uma Outra Globalização. Então, é um livro que, assim, teoricamente, é bastante rico, né? Tem uma síntese muito grande da obra do Milton Santos, e, ao mesmo tempo, é um manifesto por uma outra globalização. Né? É importante a gente lembrar que o título é Por uma Outra Globalização, do pensamento universal ao pensamento único. Se eu não me engano é isso. Deixa eu ver aqui, só para ver se eu não estou falando. Exatamente, desculpa. Do pensamento único à consciência universal. Porque justamente, a gente vai falar sobre isso hoje, o Milton Santos pensa que a globalização é a vitória do pensamento único. Né? Que a gente pode colocar aqui como o pensamento neoliberal, a racionalidade neoliberal. E a consciência universal, e aí, como eu falei, a universalidade aparecendo no texto do Milton Santos, inclusive no título do Milton Santos, é uma consciência construída a partir da globalização, mas pensando no mundo pós-globalização. Então, acho que dá para dar um contexto aí legal do livro. Caracas, muita coisa assim, só pra abrir o livro. Enfim, eu não tenho nada a dizer porque eu tô conhecendo agora também. Eu devo estar igual a pessoa que tá ouvindo agora, ela deve estar tipo assim, porra, vou ter que ler esse livro, mano, você é louco. Essa é a ideia. É isso. E, assim, inclusive, você falou sobre não ter lido Milton Santos, é muito provável que até professores de geografia, geógrafos, não leiam Milton Santos, ou se ler, vai ler lá um texto, 2 textos e só.
Assim, comigo foi assim. Eu não, na graduação não tive uma leitura profunda de Milton Santos. Dizem que na pós a gente tem. Então eu vou tentar ver isso em algum momento. Só fazer até fazer um adendo, porque você falou essa questão de professor de geografia, porque nas sociais é a mesma coisa. Não só isso, mas eles lançaram uma lista com tipo 50 livros mais recomendados de sociologia, não sei o quê. E a única pessoa negra que tinha era o Fanon, e o nome do livro não era um livro do Fanon. Tipo assim, esse é o nível que tá na faculdade. É isso. Mas aí, professor, então você fez aí um resumão e tal, e não sei o quê. Acho que a gente já pode então ir pro pensamento dele, né? Como que ele abre o livro, por que que ele, Sim. como que ele vai trazendo e tal. E- Hoje você vai então. falar bastante, aproveitar que você é professor e eu tô aqui pra ouvir só, é isso. Se deixar eu vou falando aqui. Eu fiz aqui eu até te mostrei lá, fiz aqui uma organização, porque eu tenho um caderno aqui, eu tenho uma mania agora de anotar as coisas no caderno, pegar texto e ler e ir anotando no caderno. Peguei muito por conta do canal, grupo de pesquisa também. Vou fazendo meu resumo no caderno, e aí eu fiz um resumo aqui num Word aqui para ficar melhor, porque o caderno tá todo bagunçado. E aí, apesar de se parecer um prólogo, na verdade eu fiz um prólogo para a gente entrar aqui no livro do Milton Santos. Por quê? Porque quando a gente fala de geografia, a gente conhece muito pouco da geografia, né? Inclusive a ideia de criar um canal, de estar presente lá no Twitter, parte muito desse meu incômodo da geografia não estar presente nos debates públicos, né? A gente sabe que, enfim, na TV, na mídia, nos jornais, de forma geral, o debate ele é quase que monopolizado pelos economistas, né? Eu cheguei a postar no Twitter que na época da tragédia lá em Petrópolis, do evento extremo em Petrópolis, uma emissora de TV convidou um economista para falar sobre a tragédia. E assim, né, quem teria mais domínio sobre o tema seriam justamente os geógrafos. Justamente por quê? Porque vai na economia, vai na geografia física, enfim, conseguiria oferecer ali um arcabouço teórico muito melhor para compreender o que aconteceu em Petrópolis, e enfim, a gente acaba ficando muito de lado. Mas, enfim, na geografia, assim como na história e tal, tem todo um debate sobre os conceitos, teorias, né, paradigmas, enfim. O Milton Santos, para começar, acho que a gente precisa compreender o que o Milton Santos entende por espaço geográfico. Porque parece que o espaço geográfico é um conceito banal, é uma coisa do senso comum. Mas o espaço geográfico ele tem uma definição na geografia. O espaço geográfico na geografia, para muitos, está muito ligado à ideia de trabalho. Ou seja, o ser humano ele trabalha, né, através do seu trabalho, ele consegue realizar uma modificação sobre o espaço e transforma esse espaço em espaço geográfico. Inclusive, essa é a explicação que eu dou para o meu sexto ano, quando eu dou aula para o sexto ano. E aí eu chego até pergunto, né, brincando para ele, se Plutão é um espaço geográfico. Né? A gente não teve lá, a gente não modificou, então não tem como chamar de espaço geográfico. É por isso que a geografia ela tem seus estudos focados justamente no planeta Terra, que é onde a gente tem a existência do espaço geográfico. E para o Milton Santos, o espaço geográfico ele não é só isso, né? Apesar de também ser isso. Para o Milton Santos, o espaço geográfico é o espaço formado por um conjunto indissociável, solidário e também contraditório de sistemas de objetos e sistemas de ações. Né? O que seria sistemas de objetos e sistemas de ações? A gente pode resumir os sistemas de objetos às técnicas. O que são técnicas? São instrumentos utilizados pelo ser humano para modificar o meio ambiente, para modificar o espaço, para modificar o espaço geográfico. E os sistemas de ações é a intencionalidade que os seres humanos possuem, né, nessa modificação sobre o espaço geográfico e também na produção de técnicas. Então, a gente pode dizer que o sistema de objetos são as técnicas que os seres humanos produzem para modificar o espaço geográfico, né, o espaço e o espaço geográfico, porque o espaço geográfico ele continua sendo modificado, e o sistema de ações são as políticas. E aí é importante a gente dizer o seguinte: apesar dos seres humanos terem capacidade de promover ações no espaço geográfico, essas capacidades elas têm dissimetrias, elas não são iguais. Eu não tenho a mesma capacidade de modificar o espaço geográfico que, sei lá, o Bill Gates, enfim, esses grandes bilionários. Né? Não tem como
comparar a minha força no espaço com a desses caras, né? Nem se eu pegar um movimento social, enfim, esses caras conseguem modificar o espaço geográfico, até porque o espaço geográfico que a gente vive hoje, ele é determinado pelo modo de produção que a gente vive, que é o modo de produção capitalista, beleza? E o Milton Santos, ele parte de uma historização do espaço, porque para ele é o seguinte, essas técnicas, elas estão constantemente se modificando. Se a gente pega as técnicas da primeira Revolução Industrial, elas são completamente diferentes da segunda e completamente diferentes da terceira. Então, para o Milton Santos, ele periodiza, né, ele faz uma periodização da história humana através justamente da técnica. Porque para ele é o seguinte, a técnica ela nunca funciona isoladamente, ela funciona em conjunto, em família. Então, cada família, de certa forma, materializa um período da história humana. Então, por exemplo, você está andando numa estrada e você olha para uma chaminé de tijolinho, você sabe que aquela chaminé de tijolinho não pertence ao presente. Que aquele é um objeto técnico que pertence a um passado, a segunda Revolução Industrial, né? Século XX, início do século XX. Então, o Milton Santos ele vai dividir a história humana em 3 partes, né? Ou 3 meios, vamos dizer assim. O meio natural, que é quando o ser humano ele não tem nenhum tipo de domínio sobre a natureza, na verdade a natureza domina o ser humano. O meio técnico, que é quando o ser humano ele passa a produzir a técnica. E aí, gente, quando a gente fala de técnica, parece que a gente está falando só de coisas muito modernas. Mas a técnica é também uma machadinha, né? Uma lança, enfim. A técnica é qualquer forma do ser humano alterar o espaço. Então, uma enxada, por exemplo. O ser humano já está modificando o espaço com uma enxada. Ele consegue fazer um buraco, ele consegue plantar com a enxada e etc. E a gente tem... Isso, professor, porque o Clóvis Moura ele faz uma relação, não com a questão da técnica, mas ele fala sobre, tipo, que os escravos quilombolas, né, então quando eles fugiam e se agrupavam, eles faziam um tipo de indústria. Mas não é indústria Sim. também nesse sentido. A indústria no sentido de ter alguma produção, uma questão assim. Sim, sim. E isso é interessante também, até porque eu estava esquecendo de dizer, é que a técnica, ela, durante muito tempo, antes da globalização, ela não era homogeneizada. Ela, né, você tinha ali, cada lugar você tinha um conjunto de técnicas, que às vezes até eram parecidas, mas não tinham as mesmas intencionalidades. Então, é isso que você está dizendo para mim, né, que o Clóvis Moura fala lá dos quilombolas. É óbvio que eles vão pegar muito do conhecimento que eles já tinham antes, é bom a gente dizer sempre isso, que esses africanos sequestrados e escravizados, eles tinham conhecimento pretérito, principalmente conhecimento de agricultura, conhecimento de siderurgia, né? Não é à toa que eles serão levados para esses países, para essas colônias, né? E eles vão produzir lá uma outra forma de técnica, porque não está ligado ao comércio colonial. Então ela vai ter uma outra intencionalidade, né? Então, enfim, só para a gente dar o exemplo aqui. E o último período é o meio técnico, científico, informacional, que é o que a gente vive, é o mundo globalizado. E aí, por que o científico informacional? Porque no mundo globalizado, a ciência ela é um imperativo na produção da técnica, ou seja, a gente não produz técnica sem ciência, né? A ciência ela ganha uma centralidade na produção da técnica, porque antes a técnica ela era praticamente achada, vamos dizer assim, descoberta. Você tinha ali, um cara ele percebia que se ele pegasse um objeto, transformasse aquele objeto em uma coisa pontuda, ele conseguiria matar um animal. Agora não, né? A partir do século XX, né, a ciência ela vai se voltar para a produção de técnicas. Então não tem como existir, por exemplo, uma fábrica robotizada sem existir pesquisas e engenharia dentro de universidades. Mas não só isso. A informação também ganha centralidade. Por que a informação ganha centralidade? Porque agora um objeto técnico ele não é um simples objeto técnico. Ele é um objeto que carrega informação. A informação de como ele se produz, né, e a informação de como ele é utilizado no espaço geográfico, para modificar o espaço geográfico. Mas também não só isso, né? A informação ela vai ter um papel central, né, em algo que a gente vai falar mais à frente, na fragmentação do espaço geográfico. Então, por exemplo, a gente está aqui fazendo uma gravação para o podcast, né, e eu estou aqui em São Gonçalo e o Marcos está onde? Você é de qual cidade? Eu estou em São Paulo, capital. Em São Paulo. Está em São Paulo. Ou seja,
né, o espaço, ele de certa forma, ele tá fragmentado, né, e unido ao mesmo tempo. Vamos dizer assim, eu tô distante e perto ao mesmo tempo do Marcos. Então, esse é um prólogo que eu separei aqui para a gente entrar no Por uma Outra Globalização, porque não é comum a gente ver um debate da geografia nos espaços públicos, então quis trazer todo esse contexto, toda essa ideia do espaço geográfico contida no livro do Milton Santos, porque não está lá, ele não fala diretamente essas coisas, está em outro livro dele, A Natureza do Espaço, mas eu achei interessante da gente trazer. Cadê as editoras pra lançar nova edição aí com o prefácio do professor Daflon aí? Cadê? Eles lançaram uma nova edição, inclusive. Vacilaram. Eles lançaram com o prefácio do Itamar Vieira Júnior, que é o autor lá do... Olha só, como é que eu tô péssimo com o nome? Normal. Tortarado, a Bruna me fez uma colinha aqui pra mim. Tortarado. É sobre isso, família. Então, pode falar. Não, pode falar. Não, vai, fala. Não, eu ia falar que aí, já passando então o prólogo, então bora pro Miltinho. Sim. O meu óculos quebrou aqui, tá despencando o meu óculos. Eu começo a falar, começo a ficar com calor. E aqui também, pô, eu tô vendo você aí de casaco, eu tô com maior inveja, cara, porque aqui ainda não fez frio. Meu, mas assim, na verdade eu tô de casaco porque minha casa é fria. A rua, o sol tá torando, só que aqui tá. É alto. Não, aqui eu tenho um azar da minha casa, a minha casa é no frio, é muito fria, mas se tiver sol, ela fica quente pra caramba. A minha só fica fria, nunca tá calor. Pô, ontem eu fui jogar, inclusive ontem eu tava em casa com calor, fui jogar bola, no futebol tava frio. E em casa tava porque ela guarda o calor pra noite, cara, é um negócio impressionante. Bom, eu gosto da frase que o Milton Santos abre o livro, né, que ele fala que a gente vive num mundo confuso e confusamente percebido. Né, e que ele está falando, obviamente, do papel da ideologia na forma como a gente entende esse mundo globalizado. Eu vou falar disso um pouco melhor mais à frente, mas para abrir o livro, o Milton Santos ele apresenta para a gente aquilo que ele tem como perspectivas da globalização. Ou seja, para ele, existem três globalizações, não existe apenas uma globalização. A globalização ela se apresenta para a gente como uma fábula, ou seja, como uma história fantasiosa, né, como uma mentira, e quem constrói essa mentira? A gente pode falar dos aparelhos ideológicos, né, privados principalmente, a TV, o jornal, né, o cinema, todos esses elementos vão construir uma ideia de globalização, que é aquela globalização que foi até, enfim, construída dentro da academia, que é a ideia de uma aldeia global. Ou seja, a globalização permitiria a união de todos os pontos do globo, de todos os lugares do mundo, né, e formaria uma grande aldeia global em que você teria ali fluxo de cultura, de línguas e etc. Né? É basicamente isso. Mas para o Milton Santos, a globalização ela é uma perversidade. Ou seja, ela de fato une o mundo, mas não de forma igual. Né? Ela não vai, vamos dizer assim, trazer um equilíbrio entre as culturas, entre os lugares, etc. Né? Na verdade, ela vai trazer um desequilíbrio. Ela vai aumentar a fragmentação do mundo ao mesmo tempo em que une o mundo. Porque essa união ela é feita do ponto de vista técnico. Mas, do ponto de vista político, do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, não há essa unicidade. Muito pelo contrário. E a gente vai destrinchar isso ao longo desse episódio. Mas, para o Milton Santos, a globalização também é uma possibilidade. Ou seja, ela pode ser uma outra coisa. Né? O Milton Santos tem, durante todo o livro, tem muito essa perspectiva de que, olha, a globalização é assim, a globalização é perversa, mas nós, enquanto seres humanos, temos a capacidade de construir um outro mundo. Né? E durante o livro inteiro ele fala sobre isso. Ele não abandona, em momento nenhum, essa perspectiva da construção de um outro mundo. Né? E a gente tem que pensar, lembrar que ele escreveu, que ele produziu uma teoria num momento em que a gente tem a hegemonia da ideia de fim da história. Né? Da ideia de que, olha, a história acabou, a União Soviética caiu, acabou o comunismo, acabou a luta de classes, agora é só
disputa de civilização e é isso. E o Milton Santos não abandona essa ideia de que, olha, há uma disputa de classe, né? E que a classe de baixo, a classe que é dominada, precisa construir uma nova possibilidade, precisa construir um novo mundo. Tá? Bom, mas o que sustenta a globalização? Para o Milton Santos, vão ser alguns elementos. O primeiro deles, que eu já até citei aqui, a unicidade da técnica. O segundo, a convergência de momentos. O terceiro, a cognoscibilidade do planeta e o motor único. Né? O que seria essa unicidade da técnica? Né? O nome ele já é, de certa forma, bem explicativo. Né? Como eu disse antes, a técnica ela nunca se apresenta como um indivíduo, vamos dizer assim. Ela nunca se apresenta individualmente. Né? A técnica ela sempre se apresenta em conjunto. Não é à toa que na globalização, né, quando a gente fala da informação na globalização, a gente tem que lembrar da internet. Né? É a internet, é o computador que vai conseguir promover essa unicidade de técnicas e a gente percebe hoje que essa unicidade está alcançando o seu ápice, por exemplo, com a chamada internet das coisas, né, que promete aí conectar todos os aparelhos da sua casa, enfim, fazer eles trabalharem em conjunto. Carro, tudo, credo. Carro, tudo, isso. Já tem assim, né? Já tem as casas inteligentes, você consegue mexer pelo celular, aquela coisa toda, mas pelo que eu já li sobre a internet da coisa, ela só vai funcionar mesmo quando tiver 5G, né? Que depende do 5G, porque tem que ser uma internet mais veloz e tal. Mas aí é coisa de comunista lá da China. Lá. Pois é, aí o mundo vai depender, e a gente vai falar um pouco disso também, de dependência tecnológica e tal. Inclusive, uma vez eu postei no Twitter, teve uma pessoa que ficou bolado comigo, mas o Milton Santos, no documentário dele com o Silvio Tender, ele já falava naquela época de como a China estava utilizando os meios da globalização para construir sua própria globalização. Né? Ela estava se inserindo na globalização, e aí é muito interessante porque naquela época a ideia de que, olha, a China está se transformando num país capitalista, está se liberalizando, e ele já dizia, não é bem assim não, eles estão utilizando o neoliberalismo, eles estão utilizando essas ferramentas da globalização, mas para se inserir de outra forma. E a gente vê isso, né, assim, a gente pode fazer várias críticas à China, mas não tem como dizer que o Brasil e a China, por exemplo, se inseriram na globalização da mesma forma, né, se inseriram de formas completamente diferentes. Por isso que a China está aí, é hoje o que é, né, e o Brasil é isso aí que a gente está vivendo. Agora eu fiquei numa brisa porque você falou que o Milton Santos ele vai trazer tanto Althusser quanto... Como que é o do... Ele vai no Sartre também, ele vai no pessoal da filosofia da técnica. Agora eu tô pensando se ele e o Samir Amin um leu ao outro. Porque, tipo assim, o Samir Amin fala uma coisa sobre a China assim, praticamente na mesma época. Ele vai no Samir, ele vai. Ele cita o Samir. Que da hora, ele vai. Mano. Que da hora. Nossa, vou ter que pegar o livro do Milton Santos. Aqui ele cita o Samir bem mais pro final, acho que ele tá falando sobre cultura, ele cita. Então ele leu o Samir. Aí eu vi você falando sobre o Samir, já vi alguns livros dele, também tô querendo ler. Né? E aí ele citou aqui, eu quero ler mais ainda. Pode crer. Mas bom, o Milton Santos mostra pra gente que essa unicidade ela nem sempre existiu. Porque antigamente as técnicas elas não tinham essa unicidade. Pô, se a gente pensa nos povos indígenas aqui da América Latina, da América de forma geral, inclusive foi debate no Twitter esses dias, eles não tinham as mesmas técnicas, né? Apesar da gente querer tratar eles como se fossem, até eles aqui que eu estou usando, né? Dá uma ideia de que havia um bloco, uma coisa monolítica, né? Os povos indígenas da América, cada um ali, cada povo, enfim, tinha sua própria cultura, sua própria produção de técnica, suas próprias intencionalidades. E aí, quem não viu, era um debate lá sobre... pegando um meme que comparava as produções dos incas, né, dos astecas, algumas coisas assim, com os europeus do mesmo período. Pegou dos nórdicos e dos astecas e tal. Nossa. Eu já compartilhei esse meme, mas aí depois que eu li, falei, pô, é verdade. E no A Natureza do Espaço, o Milton Santos fala sobre isso. Ele fala de um autor que queria hierarquizar as técnicas. E o Milton Santos fala, não é assim que tem que ser. Né? Porque cada povo vai produzir a técnica que lhe convém. Né? Então a gente não tem como
fazer uma hierarquia da técnica, porque obviamente essa hierarquização da produção técnica vai resultar em racismo, né? Porque a gente vai pegar determinadas populações e falar, essa aqui produzia melhor técnica, essa aqui... inclusive nessa questão da invasão da Rússia à Ucrânia, muita gente usava esse argumento de, tipo, quando a Ucrânia já era um estado, já era uma nação, alguma coisa do tipo, a Rússia estava chafurdando na lama, enfim, né, como se fosse isso, né, como se fosse assim, né. Então a Ucrânia é superior, o povo ucraniano é superior ao povo russo, não faz sentido, né, a não ser, obviamente, uma lógica racista, né, e que produz essas hierarquias. E para o Milton Santos hoje, com a unicidade da técnica, mesmo as técnicas que não são produzidas do ponto de vista hegemônico, pelos poderes hegemônicos, né, as técnicas não hegemônicas acabam sendo hegemonizadas, elas acabam sendo absorvidas por essa técnica hegemonizada, né? E é claro, a técnica para o Milton Santos, ela se torna história, ela começa a se historicizar, ela existe enquanto objeto geográfico no seu uso. O Milton Santos fala disso. Pô, enquanto a técnica está lá na vitrine, né, ela não está sendo utilizada, ela não existe. Ela só existe a partir do momento em que ela é utilizada. Então, se ela só existe a partir do momento em que ela é utilizada, ela tem sua própria relatividade. E isso significa o quê? Significa que a técnica ela é definida pelo seu uso. Então, o seu uso, em determinado momento histórico, vai determinar o que é aquela técnica. E aí a gente está vendo um debate muito intenso sobre o Twitter, sobre a compra do Elon Musk, aquela coisa toda e tal. E muita gente falando que vai mudar muito, é óbvio que vai haver mudanças, mas a gente não pode perder de vista que a técnica rede social hoje, ela tem um uso muito bem definido. E que uso é esse? É o uso que vai contribuir para as forças hegemônicas continuarem existindo. Acabei de escrever sobre isso no Twitter. Você não importa o quão diversificado seja a produção de conteúdos da esquerda, não importa a quantidade de redes sociais em que a esquerda esteja presente, o discurso da esquerda, principalmente da esquerda radical, nunca vai ser potencializado por essas redes sociais. Nunca. Por quê? Porque não convém. Não convém. Convém deixar você o quê? Deixar grupos de direita, de extrema direita, porque esses grupos não contestam o status quo, né? Ou celebridades, né? Eu gosto de pegar esse exemplo, que é o caso do Neymar, que na época que foi acusado de estupro, postou o vídeo dele tendo relação sexual com a mulher que acusou ele de estupro, e o Facebook demorou horas e horas e horas para tirar aquele conteúdo do ar, né? Ele conseguiu postar, ficou lá durante muito tempo, por quê? Porque o Neymar para o Facebook é uma ótima forma de manter as pessoas presas ao Facebook. Eu acho que isso né, a função das redes sociais é exatamente essa, manter a gente o mais preso possível ali para, enfim, nos levar publicidade, aquela coisa toda. Enfim, mas a técnica no mundo de hoje, ela tem sua produção fragmentada. Se a gente pensar, por exemplo, tem um exemplo clássico que é dado muito nas aulas de geografia, que é a de um avião. Um avião ele é produzido em vários lugares do mundo, porque cada peça dele é produzida em um país, né? Até no documentário do Silvio Tender ele mostra isso bem, fala, né, cada peça de um Boeing, onde é que é construído, o Brasil só construiu o leme do avião, aquela coisa toda. Só que há uma união pela política, ou seja, a técnica se fragmenta pelo território, pelo espaço geográfico, ela está presente em vários lugares ao mesmo tempo, mas elas são unidas pela política. E a política da empresa pode ser a política do Estado, né? Então, quando a Nike, por exemplo, manda sua cadeia produtiva para países da Ásia, que tem mão de obra barata, né, o seu comando político permanece nos Estados Unidos. Ela não vai se deslocar para a Ásia. Né? Então, você tem ali a existência de várias firmas, várias empresas no espaço geográfico, e cada uma dessas empresas possui sua própria política de comando. Beleza? Isso é importante a gente entender. Por quê? Porque essas empresas elas estão competindo uma com as outras. Elas não estão ali solidariamente convivendo no espaço geográfico, óbvio. Né? Existe uma certa solidariedade
para favorecê-las frente aos interesses da classe trabalhadora. Isso a gente não pode perder de vista. Bom, e aí a gente falou da técnica e a gente vai falar da convergência de momentos. Por quê? Porque para o Milton Santos, a velocidade ela é central para a existência do mundo globalizado como a gente conhece hoje. E aí a velocidade ela aumenta tanto para o transporte quanto para o fluxo de informações, que aí é até mais importante. O fluxo de informações ele é extremamente importante, por quê? Porque se a fábrica da Nike está lá na Ásia e a sua sede está lá nos Estados Unidos, precisa haver uma velocidade muito alta na comunicação para que isso exista, para que isso seja possível. A velocidade ela se torna quase que instantânea nesses casos. Da mesma forma que a gente está conversando aqui. Mas é óbvio, nem todo mundo usufrui dessa velocidade. Uma pergunta que eu costumo fazer na sala de aula é quantas pessoas viajaram de avião numa sala de aula. E a maioria nunca viajou de avião, que é hoje o meio de transporte mais rápido do mundo. E que, se a gente pensar na ideia de aldeia global, todo mundo deveria ter acesso ao avião. Porque é o avião que vai possibilitar a existência de uma aldeia global. A cognoscibilidade do planeta. A cognoscibilidade do planeta é a capacidade de conhecer o globo. E hoje, por ocupar todo o globo terrestre, os seres humanos eles possuem a capacidade de conhecer todo o globo terrestre. Mas esse conhecimento, ele obviamente não chega a todos. Porque nunca é de interesse que chegue a todos. Só no Google Maps, só abrindo o Google Maps e olhando. E o Google Maps, se a gente pensar, se vocês forem lá, eu lembro que alguns anos atrás, não sei se é assim ainda, mas em determinados locais você não conseguia dar zoom. Então eu lembro que o território palestino você não conseguia chegar mais próximo do que outros lugares. Então tinha lugares bloqueados, tem locais que não aparecem no Google Maps. Por exemplo, há uns anos atrás, antes da pandemia, teve um aplicativo de corrida que fez uma campanha, uma promoção lá, que era mostrar um mapa com o fluxo, como se fossem pontos iluminados, por onde as pessoas que usavam aquele aplicativo corriam. Quem usa o aplicativo de corrida sabe, que tem como você marcar os locais em que você andou através do GPS. E dava para perceber nesse mapa produzido pelo aplicativo, vários locais do mundo, na Síria, nos Estados Unidos, como se fossem quadrados. Tipo, uma marcação bem quadrada. Em locais que no mapa não mostravam nada. No Google Maps não aparecia. E aí descobriram o quê? Que aqueles pontos ali eram bases militares dos Estados Unidos. Bases militares na CIA, no próprio território estadunidense, que até então tinham ali a sua existência desconhecida, a sua localização desconhecida. Então a gente percebe como que essa cognoscibilidade do planeta ela é bastante limitada. A gente não sabe de tudo que está realmente acontecendo no planeta. E é óbvio, a informação ela é ideologizada. Então, se eu quero me informar, por exemplo, sobre os uigures da China, que é um grupo étnico que vive na China, que é muçulmano, em sua grande maioria, eu vou entrar na BBC e a fonte da BBC vai ser um cara que é um pastor maluco, fundamentalista, que não fala chinês e que fornece informação para as mídias ocidentais. Então, que cognoscibilidade é essa, global? Ela não existe para a gente de fato. Ela existe para pouquíssimos atores. E por último, o que o Milton Santos chama de motor único. O Milton Santos ele diz que a globalização ela é uma etapa superior do capitalismo. Do imperialismo. Ele pega lá a ideia lá do Lenin, do imperialismo, etapa superior do capitalismo, e usa isso para dizer que a globalização é uma etapa posterior ao imperialismo. Eu sei que muita gente pode não concordar com essa ideia do Milton Santos, nem eu concordo com a ideia na totalidade, mas o que ele diz é o seguinte: na época dos impérios, você tinha vários impérios produzindo o seu próprio motor econômico, vamos dizer assim. Então você tinha lá o Império Francês, você tinha os belgas, a Bélgica, a Inglaterra. E por mais que a Inglaterra fosse ali a grande potência hegemônica desse período, cada império tinha ali a sua própria forma
de criar o seu desenvolvimento econômico, né? Quase que de forma isolada, vamos dizer assim. Por quê? Porque elas tinham suas colônias, aquela coisa toda. Para o Milton Santos, no mundo globalizado, a gente tem um motor único na globalização. Né? Você não tem mais existência de vários motores como era na época dos impérios. Significa que não há imperialismo para o Milton Santos na globalização? Até onde eu li, não é isso que ele está dizendo. Né? Tanto que ele usa a ideia de etapa superior do imperialismo. Ou seja, ele está afirmando que a globalização ainda é um período em que o imperialismo existe. Ele não está anulando esse conceito, né? Como, por exemplo, o David Harvey faz, que é um outro geógrafo marxista que tem afirmado em vários debates que o conceito de imperialismo ele está ultrapassado. Né? E por quê? Porque a China e os países do sul global agora conseguem, não vou dizer, não é colonizar, mas conseguem bater de frente com as potências do norte. E a gente percebe no conflito da Rússia e Ucrânia que não é bem assim. Os Estados Unidos conseguiu basicamente bloquear o mundo para a Rússia, né? Principalmente nas redes sociais, mas através das sanções econômicas. Né? A China não conseguiria fazer isso com um país nenhum hoje. Né? Organizar um mundo capitalista para sancionar um país. A China não conseguiria fazer. Então, por mais que a China estabeleça relações perversas de produção com o mundo, com a América Latina, com a África, etc., a China não tem hoje o poder que os Estados Unidos e essas outras potências do Ocidente possuem. Né? E... Professor, rapidão, aproveitando que você falou... Pode falar. O Samir Amin, ele vai falar em 2013, um pouco antes dele morrer, ele fala sobre a questão de como a China consegue ascender e os outros países, inclusive os que faziam parte do BRICS, não. E aí ele olha e fala, e a China não consegue levar nenhum desses outros países e tal, enfim, não tem, é incomparável. E isso é uma notícia, acho que hoje cedo, que a China vai parar o fornecimento de um determinado drone, tanto para a Rússia quanto para a Ucrânia. Tipo assim, ela não consegue, ela tá olhando e tá numa posição de não conseguir interferir nem num conflito. E os Estados Unidos tá lá, mandando armas, cara, tipo, é totalmente diferente. Sim, exatamente. E é isso, assim, se a gente pensar, o Santos fala do dinheiro e tal, né, hoje no mundo, a economia mundial ela é totalmente dolarizada. A gente não usa moeda chinesa. Então, não tem como afirmar como o David Harvey faz erradamente, erroneamente, afirmar esse poder da China. Ela tem algum poder hoje, né, por conta da sua posição econômica, mas nada comparado ao que existe, né, no mundo hoje, tendo os Estados Unidos ali como representante desse imperialismo global. E essa ideia de motor único para o Milton Santos, ele vai dizer o seguinte, esse motor único, ele produz uma mais-valia global. Né? Ou seja, há uma exploração a nível global e produz uma mais-valia global. E as empresas, elas estão disputando justamente as suas fatias dessa mais-valia global. Então, o mundo de hoje, para o Milton Santos, é um mundo da competitividade. Enquanto no mundo do imperialismo, dos antigos impérios, era o mundo da competição entre esses impérios, hoje é um mundo da competitividade geral, né? Vamos dizer assim, todos contra todos. E essa competitividade, né, ela tem uma série de impactos, primeiro, sobre a subjetividade das pessoas, né? A gente está vendo os desdobramentos disso com a ideia de empreendedorismo, aquela coisa toda, e também gera crises perpétuas. Por quê? Porque o tempo inteiro esses atores, né, tanto estados quanto empresas, estão em intensa disputa e essas disputas acabam resultando em crise. Então, se antes a crise, ela de certa forma era paradigmática, ela acontecia quando você possuía uma mudança de paradigma no modo de produção, na organização da produção, agora não. Tanto que a gente percebe isso. A gente está desde a década de 90 atravessando diversas crises e não é uma mudança paradigmática. A gente continua com essa racionalidade neoliberal hegemônica. Ela não é intocável. A gente passou por uma crise agora devido à pandemia e tá lá todos os países tomando medidas neoliberais. Em certa medida, inclusive o Brasil. Deixa eu beber uma água aqui. E a gente só tomando aqui, ó. Só se ferrando. Exatamente. Assim, é só a gente pensar,
o Auxílio Brasil, né, que era o auxílio emergencial e tal, que era uma medida que poderia, de certa forma, ser uma medida contra neoliberal, porque garantiria renda à população, garantiria o consumo e tal. Enfim, foi reduzido muito, né, do auxílio emergencial para Auxílio Brasil, sei lá, esse novo Bolsa Família do governo Bolsonaro, reduziu muito o valor, e, enfim, não tem o mesmo impacto que tinha o auxílio emergencial. O auxílio emergencial teve um impacto muito grande na economia brasileira durante aqueles períodos em que ele foi implantado, e aí a gente percebe, cara, o Bolsonaro ele nem precisou continuar com o auxílio emergencial para se tornar um concorrente forte nas próximas eleições, né? Então, a gente percebe que... Por quê? Porque a gente tem na sociedade a hegemonia da racionalidade neoliberal. Então, a ideia de que, olha, quem recebe auxílio é vagabundo, né? E ele fortalece esse discurso na campanha dele, né? Olha o Mark Fisher aí, ó. Cara, eu li esse livro, eu falei, cara, muito interessante. O Milton Santos dialoga muito com o Mark Fisher. Tem um trecho que eu até postei no Twitter, em que parecia um texto do Mark Fisher. Ele fala justamente de como que essa racionalidade neoliberal, ela acaba com a perspectiva de futuro. Ela chega ao jovem, transforma o jovem em um ser sem perspectiva, né? E eu vejo muito isso em sala de aula. Quem está em sala de aula presencia muito isso. Na minha época, terceiro ano, você tinha sempre muitos alunos querendo pelo menos fazer a faculdade, fazer o vestibular, estudando. Ainda que não, de fato, estudando, mas, pô, eu quero fazer faculdade, mesmo sem estudar. Mas tinha, e hoje não, hoje é muito tipo, não quero não sei o que, vou trabalhar de Uber, né? E assim, né, há razão de ser, né? Imagina estudar 4 anos para ficar desempregado. É isso que a gente está enfrentando hoje. Então, assim, é difícil, né? É muito complicado. Bom, e aí entrando de fato na globalização perversa, né? O Milton Santos ele separa um capítulo só para isso. Essa globalização, ela é sustentada, obviamente, pela produção da materialidade, como a gente falou, das técnicas, e pela produção de novas relações sociais, que a gente falou que essas ações elas são guiadas pela informação. Para o Milton Santos, a materialidade ela é construída pela tirania do dinheiro e a produção de novas relações sociais ela é sustentada pela tirania da informação. Então, o que seria essa tirania da informação? Para o Milton Santos hoje, os produtos técnicos eles carregam informação, né? E, como eu falei, a informação de como ser produzido, por exemplo. Mas nem todo mundo tem acesso a essa informação. Então, os países, por exemplo, do sul global não conseguem produzir os produtos produzidos no norte global porque eles não têm acesso a essa informação, exceto a China, né? E a gente sabe, né, como é que a China fez isso. Ela foi realmente reproduzindo, copiando a tecnologia até conseguir chegar no que é hoje, de produzir sua própria tecnologia, não só copiar. Então essa violência da informação, ela causa essa dependência técnica dos países do sul global em relação ao norte global. Só a gente pensar, o Brasil é o maior exportador de soja do mundo, nossa economia basicamente depende de exportação de soja, a gente compra computadores, compra celulares, etc. Né? Há uma dependência clara aí. Né? É só a gente pensar, por exemplo, a gente estava falando aqui, que durante a pandemia as universidades brasileiras não puderam usar um programa de comunicação brasileiro, nacional. A gente usou o Google. O que o Google fez? Criou uma necessidade, né, deu lá as possibilidades de você gravar aula, de você fazer uma série de coisas. De fazer grupo, que também saiu daqui. Pá. Sim, várias funcionalidades. E o que ela faz após a pandemia? Depois que já está todo mundo utilizando a sua ferramenta. Ela tira tudo isso e fala, olha, agora você quer ter acesso a isso? Pague pra gente. Né? O YouTube também fez isso. Né? O YouTube, a opção de baixar vídeo só é possível se você pagar o programa. Ou seja, eles criaram a possibilidade, mas restringe o acesso a essa possibilidade. E, além disso, a informação serve para a produção do chamado discurso único, né, que eu falei lá no início, né, que o Milton Santos coloca no subtítulo do livro, e isso é muito importante, porque o discurso único é esse discurso produzido pela racionalidade neoliberal. Então, por isso que é tão difícil construir um contradiscurso, porque esse discurso único ele domina todos os meios de comunicação. Né? Ele domina desde dos jornais,
das TVs até o cinema e passando também pelas redes sociais. De certa forma, é através desse discurso único que a gente vai ter lá o que o Mark Fisher diz, né, que é o There is no alternative, né, ele fala, a Tina, né, que a gente vai ter a hegemonização desse discurso de que, olha, não há alternativa ao capitalismo. Então, desde dos programas de TV, dos debates, etc., até o cinema. A gente falou muito lá na minha primeira participação aqui no Geografia e Cinema, a gente falou muito de cinema, mas a gente tem que entender que o cinema ele produz um discurso que compactua com essa ideia de discurso único, em que o status quo, o que está sendo posto, nunca é questionado. Então, mesmo os filmes que parecem extremamente revolucionários, né, eu gosto sempre de lembrar dos Jogos Vorazes, que tem toda uma estética revolucionária, toda uma história de revolução, no final mostra pra gente que, olha, não, a revolução não serve de nada. Por quê? Porque você vai trocar 6 por meia dúzia. É basicamente isso o final do filme. Então, por mais que o filme seja legal, emocionante, etc., ele, no final, confirma pra gente o discurso único. E esse discurso único, ele tem... Quando contesta, né, tipo... o próprio filme do Marighella, que eu achei que não contestou assim como deveria contestar, foi proibido durante meses e meses aqui. Aí teve aquele outro... Cabeça de Negro, que, tipo, ficou totalmente apagado, inclusive dentro dos nomes da esquerda. Tipo, a galera simplesmente... E é isso. Sim, a gente percebe isso, né? Para você passar um filme no cinema, por exemplo, você precisa ter domínio sobre a distribuição de filme. A Marina Rodrigues, eu acho que um perfil muito bom lá no Twitter, não sei a arroba dela, ela fala muito sobre distribuição de filme e tal, né? E o que é feito no Brasil, né? Nos países dependentes do cinema hollywoodiano. E da Globo também, né? Que aqui no Brasil tem bastante força. Eles simplesmente reservam todas as salas, a maioria das salas, para os seus filmes. Então, empurram os seus filmes pra gente assistir. Ah, não, porque oferta e demanda. Meu filho, não tem demanda. O cara vai chegar lá no cinema, ele vai ver lá, tem 5 salas de cinema, 4 salas de cinema tá passando o filme da Marvel. Você acha que ele vai assistir qual filme? Vai assistir o filme da Marvel. É óbvio isso. É muito ingenuidade achar que todo mundo que assiste filme da Marvel coleciona bonequinho, usa roupinha de bonequinho. Não, a maioria das pessoas nem sabe muito bem o que é aquilo, nunca leu o quadrinho, nunca assistiu os desenhos. E só chega lá no cinema, é isso que tá passando? Bem, vou assistir isso. E é isso. Não é à toa que todo filme da Marvel, por mais conectado que o universo seja, você consegue assistir o filme sem ter noção nenhuma do que está acontecendo. E eles explicam o tempo inteiro isso, né? Ele tá lá no filme e fica lá explicando para você o que aconteceu, o que vai acontecer, aquela coisa toda. Mas enfim, o Milton Santos ele fala muito de como a publicidade e o marketing, eles servem a esse discurso único também. Porque é uma novidade, de certa forma, a publicidade e o marketing. Eu até postei no Twitter um tempo atrás que na década de naquele maio de 68, na França, né, várias das frases que ficaram famosas no maio de 68 foram produzidas por publicitários. Né, e a gente já percebia ali como que a política estava sendo modificada por esse novo elemento. Né, e aí, recentemente, a gente teve o caso lá do Galo de Luta, né, do Galo, né, dos entregadores antifascistas, e a gente percebe o quê? Que as empresas lá, o iFood, estavam utilizando justamente publicidade e marketing para destruir a imagem do Galo. A publicidade e marketing hoje tem uma força descomunal que a gente acaba, muitas das vezes, ignorando. A publicidade... Mas a publicidade e o marketing, que vai construir essa nova racionalidade, que vai tornar essa racionalidade normal. E é óbvio que dentro dessa teoria da informação a gente tem a construção das fábulas, como eu já falei aqui, né? A outra também, que é a ideia de aldeia global e de velocidade. Né? Não existe aldeia global, nunca existiu. Eu gosto de sempre perguntar para os meus alunos se já assistiram algum filme de Nollywood ou de Bollywood, né? Que são cinemas nigeriano e indiano, respectivamente. E a gente sabe, a gente só assiste filmes hollywoodianos. É muito difícil a gente sair do cinema hollywoodiano. Até mesmo para entrar no cinema nacional. A maioria das pessoas não assistem cinema nacional.
E a maioria das pessoas acha que o cinema nacional são as Globo chanchada. São aqueles filmes produzidos pela Globo de comédia, aquela coisa toda, enfim, que aí a gente... Eu não gosto, mas as pessoas gostam e assistem, mas elas assistem pelo mesmo motivo que elas assistem o filme da Marvel, né, de certa forma, né, porque tá ali para assistir, né, não tem o Cabeça de Negro, não tem o Marighella, eles vão assistir exatamente esses filmes, né, e até assim, nos Estados Unidos mesmo, a gente tem filmes que são produzidos lá e que não chegam, tá, não chegam, principalmente se a gente falar, por exemplo, do filme do... Caraca, eu sempre falo o nome desse filme errado. Eu sempre falo desse filme, que é do Judas, o Messias Negro. Judas e o Messias Negro. Eu já falei, num outro podcast, já falei Jesus Negro, cara, o Black Jesus. Eu sempre confundo o nome desse filme. Ele não chegou pra todo mundo. Quem assistiu aqui no Brasil, basicamente, foi o quê? Pessoa de esquerda, que é minoritário. A gente sabe bem disso. Não foi pro cinema. E as pessoas assistiram no cinema, nada disso. Não chega mesmo. Bom, e a tirania do dinheiro, que o Milton Santos, ele, aqui nessa parte, eu acho que ele peca um pouco, não sei se eu posso dizer que ele idealiza, ele tá falando do dinheiro, mas ele tá falando do dinheiro financiarizado. Quando ele fala de tirania do dinheiro, ele tá falando da tirania da financiarização da economia, né? Só que ele deixa algumas coisas muito vagas ali, mas enfim, o que ele tá querendo dizer é que nesse mundo globalizado, o dinheiro ele é financiarizado, e ele tem uma circulação, uma fluidez muito maior. E é esse dinheiro que vai sustentar todo esse novo mundo, né? Impondo uma nova competitividade, né? Uma nova ética, que é pautada na substituição da cidadania pelo consumo. E aí muita gente pode olhar feio e falar, pô, o Milton Santos está escrevendo sobre a Europa, porque no Brasil nunca teve cidadania. E ele fala justamente isso. Não, o Brasil nunca teve cidadania. Né? Nem a classe média, ela era uma classe cidadã, né? Vamos dizer assim. A classe média era uma classe, vamos dizer, um grupo social para o Milton Santos, que é criado ali no contexto do milagre econômico, que é justamente há uma reciprocidade, uma dialética ali. Você ter essa classe, você cria essa nova classe, essa nova categoria, né, que são pessoas que vão ter acesso a serviços públicos, a cargos públicos, né, a concursos públicos, a universidade, a cargos com maiores salários, aquela coisa toda, e que vão, através disso, ter acesso ao consumo que as classes pobres no Brasil não possuíam, porque a gente vivia, no período da ditadura empresarial militar, um arrojo salarial. Né? E, obviamente, essa nova categoria vai sustentar a ditadura. Né? Sem essa categoria, a ditadura ela não teria continuidade, não teria forças políticas. Né? E essa troca da cidadania pelo consumo é a morte da política. Porque você entra numa lógica de consumidor, ou seja, eu pago, eu tenho meu serviço. Se eu não pago, eu não posso ter meu serviço, vamos dizer assim. Né? E aí entra aqui as lógicas de privatização, por exemplo. Né? Que, enfim, e ele traz muito essa ideia de classe média, e aí é muito interessante que ele fala algo muito parecido com o que a Sabrina Fernandes fala muito sobre a antipolítica. Ele fala justamente isso, olha, a classe média, durante o período do milagre econômico, ela teve acesso a uma condição de vida que ela não possuía antes. Ela passa a ter o consumo. Só que depois a gente sabe que vem a década de 80, a década perdida, né, crise, inflação, aquela coisa toda, e ela perde todo esse status. E na década de 90 tem privatização, sucateamento dos serviços públicos, aquela coisa toda. Então a classe média ela acaba perdendo aquele poder que ela possuía. E ela passa a direcionar o seu ódio não para uma causa sistêmica e estrutural, mas ela passa a direcionar o seu ódio para a política, enquanto fenômeno social. Então, ela passa a ter uma relação com a política que é uma relação totalmente clientelista. Né? Ela abomina a política, vamos dizer assim. Né? A Sabrina Fernandes fala muito sobre a antipolítica, e aí eu lendo aqui, eu falei, caramba, olha aqui. E é basicamente isso, é uma antipolítica. É isso que a classe média é hoje, né, de certa forma. Mas não só a classe média, porque isso vai se espraiando para outras categorias, para outras classes. Bom, Calma aí, que agora E eu por fiquei pensativo, calma aí, agora eu fiquei pensativo. Porque no milagre econômico a gente tem esse efeito na classe média, né?
E, pensando assim, em 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, a gente teve isso para as classes baixas. Que foi um poder de compra, né? Não foi... E aí, depois a gente tem a crise, e aí agora, até hoje, né? Tá todo mundo se ferrando. E aí a antipolítica também vai para esses grupos. Não, calma aí que agora eu dei uma fritada na mente aqui. Eu li isso, né? O Milton Santos, ele parte muito da ideia de que, olha, os pobres carregam a capacidade de mudar isso que está posto aí. Inclusive na participação dele no Roda Viva, né, se você procurar, quem procurar no YouTube acha, tá, Milton Santos Roda Viva, ele tá lá, o programa dele, e assim, é péssimo porque é aquele monte de jornalista da Folha de São Paulo, e aí tem um ou outro ali intelectual que realmente está a fim de problematizar, de fazer um debate crítico. E no livro do Milton Santos, em outros livros dele, o Milton Santos faz uma ode para ele, a emoção, ela não pode ser abandonada, né? Não é aquela ideia da Gabriela Prioli de que, olha, mais razão e menos emoção. Para o Milton Santos, a emoção é política. E para o Milton Santos, os pobres são aqueles que ainda possuem uma resistência a essa racionalidade hegemônica, neoliberal, através justamente da emoção, porque eles sentem o território, eles sentem essa dominação, eles sentem a fragmentação do mundo, a perversidade desse mundo. Só que aí eu lendo, eu fiquei ao mesmo tempo, poxa, mas o Milton Santos não estava nesse contexto que a gente está hoje, ele está num contexto totalmente diferente, né, apesar da globalização, né, ainda era você tinha muitas lutas anti-globalização, anti-neoliberalismo, não que hoje não tenha, mas era mais escancarado, né, porque era um fenômeno novo e tal. Só que hoje tem isso, né, a gente passou por esse processo, né, de certa forma, que não é querendo negar as pautas que existiram nesses movimentos de 2013, enfim, 2014, esse mundo pós-2013 que a gente vive no Brasil, mas a gente percebia isso, que tinha essa questão do consumo, né, em voga, né, era uma das pautas também, não era a única, mas era uma das pautas. Enfim, saiu uma pesquisa agora lá da Rosana Pinheiro, que ela fala que essas classes politizaram com consumo, mas era uma politização individual, né, e o Milton Santos também falava isso já na década de 90, que era justamente isso, olha, se a cidadania é trocada pelo consumo, as classes mais pobres elas podem acessar a consciência dessa causa estrutural, mas no primeiro momento, geralmente, elas vão acessar essa consciência através de uma conformidade inconformada, vamos dizer assim. Por quê? Porque elas vão querer ter acesso ao consumo e não vão poder ter acesso ao consumo. Então elas vão, ao mesmo tempo que elas são conformadas nessa realidade, em que o consumo passa a ser a relação que substitui a política, elas acessam a política por quê? Porque elas não querem, elas querem ter acesso a esse consumo, mas não têm. Né? Então, acho que até dialoga um pouco lá com a pesquisa da Rosana, enfim. Mas aí é um debate bastante complexo sobre essa ideia de politização pelo consumo ou não. Não vou entrar nessa discussão aqui, só dou pitaco. 5 horas de podcast, como que é xadrez verbal, né? É xadrez verbal? O xadrez verbal que tem. 5, 6 horas de podcast. Não tem nem ferramentas para entrar nesse debate. Assim, leia o Milton Santos que ele tá falando sobre isso lá, sem usar certas metodologias da qual eu não concordo. Mas enfim, eu vou deixar isso aí para vocês. E essa tirania do dinheiro, essa tirania da informação, fragmenta o território, né, ao mesmo tempo em que une pela técnica, e causa o que o Milton Santos chama de guerra dos lugares. Né? Na geografia a gente costuma dizer que a guerra dos lugares, né, ela acontece porque é uma competição dos lugares, né, dos municípios, dos estados, entre os países, para acolher os vetores da globalização, acolher essas empresas, por exemplo. Então era muito frequente no Brasil você ter um município, um estado oferecendo isenção fiscal, subsídios fiscais, terreno, mão de obra qualificada, para empresas, para elas se instalarem nesses lugares, para ter ali, de certa forma, emprego, renda, aquela coisa toda. Qual é a grande questão? É que ao se instalar no território, essas empresas elas alteram totalmente a relação de emprego,
né, que causa uma certa dependência. A gente está vendo isso no Brasil agora com várias fábricas saindo do Brasil, né, e isso aconteceu também nos Estados Unidos. A gente fala muito do ressentimento branco nos Estados Unidos, né, nos últimos anos e tal, e muita gente deixa de lado isso, de como que os brancos nos Estados Unidos empobreceram em determinados lugares, principalmente no Nordeste dos Estados Unidos, porque era uma região que durante muito tempo foi conhecida como Manufacturing Belt, o cinturão da manufatura. E hoje em dia é conhecida como Rust Belt, que é o cinturão da ferrugem. Por quê? Porque várias fábricas saíram de lá. E aí é legal porque essas nomenclaturas, elas nos remetem justamente à técnica. Por quê? Porque Manufacturing Belt, cinturão da manufatura, porque você tinha fábricas nessa região. E agora Rust Belt, porque essas fábricas elas enferrujaram. Por quê? Porque diferente da estrutura atual das fábricas, hoje em dia as fábricas elas são móveis, né? Não é à toa que você consegue mover muito facilmente cadeias produtivas num mundo globalizado. No passado elas eram fixas. Então se você for lá nos Estados Unidos hoje, você consegue ver justamente esses prédios, consegue ver as máquinas que ficaram para trás, né? Que nos apresentam um passado, né? E que de certa forma tem muito a ver com o que a gente vive hoje, tem muito a ver com o presente. Mas sequestram o orçamento público e também modificam a cultura. Então isso vai gerar ali um conflito entre os lugares. Bastante coisa. Acho que eu nunca falei tanto assim de um... Meu, não. O bagulho vai ser o seguinte, a galera vai estar ouvindo e vai estar o quê? Fritando. A mente vai estar milhão. Esse é o objetivo também, né? A galera vai estar sem parar, assim, olhando e falando, meu Deus do céu, mano. Eu acho que vai ser legal para quem tá ouvindo, ler o livro, ler o livro e escutar de novo. Que aí eu acho que vai ser um movimento para compreender a totalidade do livro. E obviamente, gente, assim, eu não sou especialista nem no Milton Santos, né? Assim, não sou especialista no livro. O que eu fiz foi ler o livro e apresentar aqui para vocês, né? Tá fino o bagulho, tá fino, tá um estudo do caralho. Bom, e aí falando de fragmentação do espaço, né, dos impactos no território, o Milton Santos trabalha com a ideia de território e de fragmentação do território, né? Ele diz que há uma compartimentação e uma fragmentação do território. Né? Para ele, a compartimentação está mais ligada a questões internas. Já a fragmentação está ligada mais a questões externas. Mas, enfim, dentro desse capítulo sobre fragmentação do território, o Milton Santos ele fala da esquizofrenia do espaço, ou esquizofrenia do território. Em alguns momentos ele fala também território. E assim, eu não vou usar o termo esquizofrenia porque, né, o Milton escreveu isso numa outra época, eu não sei se é adequado usar esse termo, mas o que ele está querendo dizer aqui é que há uma contradição no espaço. Que contradição é essa? Ao mesmo tempo em que o território e o espaço acolhem a globalização, ela também produz a contra-globalização. Então, por exemplo, a globalização, ela age, ela funciona em rede. E essa rede gera para o Milton Santos o que ele chama de verticalidades e horizontalidades. Se a gente pega uma rede, né, uma rede de pesca, uma rede, a gente vai ver que tem, né, os fios passando pela essa rede e os pontos, os nós, né, que são os encontros desses fios. E a globalização ela funciona dessa forma. A globalização chega ao mundo inteiro, impacta o mundo inteiro, mas ela não está presente materialmente no mundo inteiro. Então, se a gente pega, por exemplo, no Brasil, a gente tem a centralidade de São Paulo, de Rio de Janeiro, como cidades globais. Rio de Janeiro menos, mas que tenta ali se colocar como uma cidade global, e as Olimpíadas, a Copa do Mundo serviram muito a esses interesses do Rio de Janeiro, que acabou não indo à frente. Mas são nesses locais em que a gente tem as tomadas de decisão, ou seja, nesse local em que a gente tem a política comandando a técnica. E esses locais são vetores da racionalidade única, da racionalidade neoliberal, da racionalidade globalizada. E esses locais funcionam dentro de um chamado relógio único. O que isso significa? Que há uma unicidade do tempo. Nesses locais, o tempo ele é apenas um, e é o tempo do capital. É o tempo da circulação, é o tempo da circulação daquele dinheiro
que o Milton Santos fala anteriormente. Mas existem, e é óbvio, né, gente, é vertical, então é de cima para baixo. E isso causa essa contradição no espaço, porque há uma contradição aí entre interesses internos e externos. Isso é importante a gente falar. Quando uma empresa se instala em um país, ela está obedecendo a interesses externos, não internos. Não é o interesse do país em que ela está se instalando, mas o interesse dos países, das empresas localizadas no país de origem, na sua origem, né? Mas também existe horizontalidade, né? E é nessas horizontalidades onde o espaço se torna um espaço banal, um espaço da solidariedade, um espaço do cotidiano, que são criadas o que, para a racionalidade hegemônica, são irracionalidades, né? Que são, na verdade, o quê? Outras racionalidades. Né? Aí, pegando de novo lá a Gabriela Prioli, né? Se vocês pegarem todos os vídeos dela, todo o discurso dela, é um discurso que cola com a ideia de racionalidade hegemônica. Por quê? Porque para ela tudo que sai dessa hegemonia da racionalidade neoliberal é uma irracionalidade, é uma emoção. Né? Então a gente, por exemplo, achar que a Petrobras pode mudar sua política de preço da gasolina, para ela é uma emoção, não, porque vocês estão querendo aumentar os gastos, vocês estão querendo enfraquecer a Petrobras e blá, 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 blá. Ou seja, o que ela quer ao final de contas? Ela não está pensando em quem está pagando mais caro nos seus produtos, porque o Brasil é um país rodoviarista, a gente depende de rodoviário, de rodovias, de transporte de caminhões, e por isso todos os produtos eles vão aumentar o seu preço, vai aumentar a inflação, e isso vai ter um impacto direto em quem pode comer e quem não pode comer. Né? Isso não é uma irracionalidade, isso Milton Santos fala que é uma irracionalidade, obviamente provocando, né, de certa forma, opondo as irracionalidades à racionalidade dominante, mas pensar com a emoção nesses casos é pensar correto. Você está com fome e você quer comer. Não, você é muito emotivo. Só tá passando fome, parça. Calma lá, não precisa dessa emoção toda. Então, não tá errado. Não tá errado pensar com a emoção nesses momentos. E assim, eu sugiro muito que quem ainda acredita nessas ideias leia Os Condenados da Terra, do Fanon, em que ele fala sobre violência, porque acho que ali está a nossa... A gente pode partir dessa leitura para compreender melhor essa questão da emoção, da racionalidade e como essa divisão ela tende a interesses justamente dos dominadores. Né? São eles os racionais. Né? Então, então, na época do colonialismo, contestar a colonização era algo completamente irracional. Ou seja, enfim. E essa horizontalidade ela trabalha com diversas temporalidades. Então, você tem o tempo do MST, o tempo do MTST, o tempo dos movimentos indígenas, o tempo dos movimentos LGBTs, o tempo dos partidos da esquerda radical, o tempo dos movimentos que não são de partidos, mas que têm um projeto de esquerda radical. Ou seja, você tem diversas temporalidades agindo sobre o espaço. Né? E assim, é um sempre contraditório. Né? O relógio único, ao mesmo tempo em que fortalece, ele também acaba construindo uma rigidez nessa verticalidade, né, proposta pela racionalidade. Né, e ao mesmo tempo, essas diversas temporalidades, né, das horizontalidades, ela gera diversidade, né, porque você tem diversas racionalidades, né, não uma única, mas ao mesmo tempo, né, você tem, de certa forma, uma fragmentação. Então, é preciso procurar um discurso que seja universal e que abarque todas essas irracionalidades, que abarque essas outras racionalidades. E aqui, né, é óbvio que construir um discurso universal, desse ponto de vista, é muito difícil, né, porque você tem várias diferenças que precisam ser abordadas aí. Né? A gente não pode construir uma racionalidade que seja excludente. Né? Uma universalidade excludente. A nossa universalidade ela tem que ser includente. Ela tem que incluir esses diversos grupos. Não dá mais para pensar, né, enfim, de outra forma. Bom, e essas verticalidades, para o Milton Santos, elas geram o que ele chama de alienação territorial. Né? Como eu falei antes, a verticalidade ela tem de interesses exógenos, não endógenos.
Então isso cria uma série de confusões. Então, por exemplo, a agricultura. Né? A gente está pagando, a gente é o maior produtor de soja. Por quê? Porque a soja é um bem agrícola extremamente valorizado no mercado internacional e com uma demanda muito grande. Ao mesmo tempo, a gente não consegue produzir arroz e feijão para servir a população com arroz e feijão extremamente baratos. Por quê? Porque as terras agricultáveis estão todas voltadas para a produção da monocultura da soja. E não é só isso. Por quê? Porque a agricultura, que o Milton chama de agricultura científica, né, o agronegócio, ele, para conseguir produzir essas monoculturas de soja, depende de técnica. Depende de pesticidas, depende de semente transgênica, depende de máquinas, depende disso tudo. Então, de novo, aqui a gente tem o reforço de como essa dependência técnica, ela está ligada a interesses sempre exógenos, né? Não é à toa que o Milton Santos, olha, caramba, que pecado. Não é à toa que Bolsonaro foi lá visitar o Putin no meio de uma crise geopolítica mundial, porque ele precisava garantir o fornecimento de insumos agrícolas, se eu não me engano, eram fertilizantes, né? A Rússia é um dos maiores produtores de fertilizantes do mundo, e ele precisava garantir isso para o agronegócio. Não, ele foi lá para a guerra, acho. Ele foi lá pra... Dizem que foi para parar a guerra. Enfim. Bom, mas é óbvio que há os limites dessa globalização perversa, né? Primeiro, a velocidade, como eu já disse antes, que é ideológica, porque ela não é efetiva, ou seja, há uma velocidade potencial, que é a ideia de que o mundo pode ser conectado, as pessoas podem circular pelo globo, e é uma velocidade efetiva que mostra pra gente que não é bem assim. Né? Se você quiser entrar nos Estados Unidos atravessando a fronteira do México com os Estados Unidos, você não atravessa livremente. Né? E assim, né? A gente teve esse caso dos ucranianos. Né? Você tem os ucranianos entrando de certa forma mais livre nos países da Europa, sendo acolhidos, ao mesmo tempo em que africanos que viviam na Ucrânia não são acolhidos da mesma forma. Professor, eu tava vendo uma notícia, até quando você vai falando aí eu vou até confirmar, mas se eu não me engano, alguns ucranianos que estavam conseguindo entrar nos Estados Unidos estavam sendo colocados nos mesmos campos de detenção que as famílias mexicanas. Sim, e aí sim, é importante a gente lembrar, eu fiz um debate sobre isso lá no meu canal, eu tenho uma série de vídeos chamada de Conversas, né, o Morcego falou, que eu entrevisto outras pessoas. Né, eu entrevistei duas pessoas de relações internacionais, né, o Gustavo e a Larissa, né, então se você entrar lá no meu canal vocês vão ver, falando sobre justamente o conflito na Ucrânia, e a gente lembrou lá, cara, ucraniano para os europeus, para os estadunidenses, são eslavos. Então, assim, eslavo é todo aquele povo dali. Então, o ucraniano para eles tem tanto valor quanto um russo. Ou seja, não tem valor nenhum. É óbvio, né? Ideologicamente, serviu lá muito bem a ideia, não, vamos acolher aqui e tal, porque é a construção de uma narrativa de que, né, do bem versus o mal. Né? Você precisa construir essa narrativa para anular a complexidade do conflito. Né? Foi isso que eles fizeram e agora a gente percebe que já está, né, voltando ao que era antes. Deu, né? Já, né? Tipo, Exatamente. Esse pessoal ucraniano aí, e aí já teve jornal na Europa falando que as mulheres ucranianas estão indo para a Europa para se prostituírem. E, enfim, já começou de novo. Eles agora não são mais vistos como ocidentais. Isso já está posto já. Bom, mas além disso, a gente tem a produção de escassez, que eu acho que é um elemento central do capitalismo e que na globalização ela passa ainda a ser mais forte. Porque a gente falou, eu não falei aqui na verdade, mas para o Milton Santos a técnica, hoje, ela já é construída ela é construída depois da construção de um discurso ideológico. E se ela é construída depois da construção desse discurso ideológico, ela já é construída para produzir necessidades, para produzir sensação de escassez. Então, por exemplo, a gente usa um celular. Pô, não, tem que ter um celular porque você pode estar na rua e querer fazer uma ligação. Pô, legal, né? É prático. Pô, tô na rua, né? Eu não vou ter que ir no orelhão e tal, então eu crio o celular. E aí começa o celular. Né? O celular, ele tem, de certa forma, uma série de intencionalidades na sua criação.
Né? Quando ele é criado, ele não é criado apenas para você fazer ligação. E aí você vai tendo a evolução do celular. Essa evolução do celular, que a gente pode achar que é uma evolução simplesmente tecnológica, um progresso tecnológico, na verdade é uma evolução que vão criando novas escassez, novas necessidades por meio do celular. Então hoje, para a gente, é impossível não ter um celular smartphone. Porque eu preciso ter WhatsApp, eu preciso ter Facebook, eu preciso ter Instagram, eu preciso ter Telegram, eu preciso ter esses aplicativos todos. E essa necessidade, ela não parte da nossa vontade própria, ela não surge do nada. Essa necessidade, ela é imposta pra gente. E é imposta através do próprio celular. Então hoje a gente tem pessoas que não conseguem. Além do celular, tem o smartwatch, ou seja, que é um relógio. Em algum momento criou a necessidade de ter o smartwatch. E aí você, o Milton Santos, ele fala disso, a técnica ela já não é mais só produzida através da relação dela com o espaço geográfico, mas também com o corpo dos seres humanos. O ser humano passa a ter a técnica dentro do seu corpo, ou no seu corpo. E aí o smartwatch eu acho que é um bom exemplo disso. Você pode estar longe do seu celular, que você ainda está conectado ao seu celular. E aí é até engraçado, o meu professor, o Denilson Araújo, ele dava o exemplo e falava, vocês já perceberam que criança mexe muito fácil no celular? A criança pega o celular, aprende a mexer no celular rapidinho, e aí vem sempre aquele, a tia, a mãe, a avó, e fala, nossa, como ele é inteligente, olha como que ele mexe no celular. Mas, gente, o celular ele é feito para ser fácil de utilizar. Você imagina uma pessoa analfabeta mexendo no celular. Essas empresas não querem que as pessoas fiquem de fora, eles querem incluir pelo consumo, para ter acesso a essa técnica e consumir essa técnica. Não é à toa, quando a gente fala da internet, a internet ela tem muitos significados para dependendo do grupo social em que você está. Então, por exemplo, a minha família, que não teve as mesmas condições que eu, de entrar na universidade, etc., para ela a internet é rede social. A internet é isso, rede social. Agora, também é compra e venda, porque vários familiares meus dependem das redes sociais para fazer compra e venda de produtos que eles produzem, de serviços que eles oferecem e tal, mas é extremamente limitado. Então, eu, por exemplo, uso as redes sociais para me informar, para conhecer. Então, baixo artigo, baixo livro, acesso a sites de notícias, etc. Então, há sentidos diferentes. Mas e tudo louco... isso... Rapidão. É muito Fala, louco pode falar. Não, é que eu bloqueei sem querer. Ah, tá. Porque, minha avó, por exemplo, eu cresci numa época que tinha telefone em casa e era o que ela sabia usar, assim, Hoje, ela responde meus stories. A primeira vez que ela respondeu um story meu, do WhatsApp, eu olhei e falei, o que tá acontecendo que ela nem sabia olhar isso daqui, sei lá, uma semana atrás. Ela aprendeu sozinha. Ela só foi lá, clicou e aprendeu a responder e pum, acabou. Eu olhei e falei, mano... É isso. Bom, então a produção de carência, de escassez, de necessidades vai dividir as pessoas, em dois grupos. Ih, calma aí, no alarme tocando. O grupo de possuidores e não possuidores. E aí aquela questão, O Milton Santos está escrevendo isso lá na década de 90, início dos anos 2000, então era tinha uma outra questão. O Lula não tinha chegado ainda ao governo. O PT não tinha chegado ao governo. Então, naquela época, essa divisão no Brasil, principalmente, ela era muito clara entre quem possuía esses produtos pela técnica e quem não os possuía. E aí o Milton sempre fala, os possuidores não significa que eles não têm a escassez. Por quê? Porque os produtos técnicos, eles são produzidos para gerar escassez. Eles são produzidos para você consumi-los e imediatamente sentir necessidade de escassez. Isso é muito claro quando a gente quer muito comprar, por exemplo, uma televisão, um celular. Assim, você fica aquela empolgação, vou comprar um celular, vou comprar uma televisão, vou comprar um computador, e aí você compra, usa em um dia, e aí no outro dia, aquela saciedade para uma nova técnica, ela continua, ela volta a existir. A diferença é que os possuidores, eles têm, para o Milton Santos, uma relação perpétua
com essa escassez. Ou seja, eles compram sem ter a escassez, compram mais coisa. Compram então essa saciedade, ela nunca é, na verdade, saciada, apesar deles terem acesso aos consumos. Já os não possuidores, né, os pobres, eles pelo contrário, eles não conseguem saciar a escassez porque eles não acessam esses bens. Então eles precisam lidar com essa escassez de uma outra forma. E aí vem essa questão, né, que a gente até falou aqui, que é o seguinte: no Brasil, nos últimos anos, né, nos últimos anos não, eu sempre falo nos últimos anos, mas durante o período do governo Lula, primeiro mandato da Dilma, a população mais pobre teve acesso ao consumo, que não acontecia antes. Então, pôde comprar geladeira, pôde comprar televisão, pôde reformar a casa e aquela coisa toda. Então, essa divisão que o Milton Santos elabora aqui, nesse período, ela esteve, digamos, em suspenso. Mas a gente já volta a esse contexto, né, num novo momento de crise. E aí, para o Milton Santos, a globalização é a crise perpétua. Ela está sempre acontecendo. Então, hoje, a gente já volta para essa divisão de possuidores e não possuidores. Por quê? Porque cada vez mais vai ficar restrito o consumo dessas técnicas, no Brasil principalmente. Mas não só, porque a crise é global, a crise não é nacional, apesar de também ter o seu conteúdo nacional. Né? E até por isso que, para mim, não faz sentido só o fora Bolsonaro. Para mim, é fora capitalismo, porque o Bolsonaro é só um produto do capitalismo, não é uma anormalidade. Bom, você falou isso, professor, porque assim, a gente está numa situação, né, porque você fala da escassez de técnicas, da gente não ter acesso a essas técnicas e tudo, mas até os próprios produtos, né, por exemplo, o preço do café hoje em dia. O café que se tornou, sim, um bem... E aí, R$20 um pacote de café. E assim, não é como se tivesse em falta nos mercados do café ou coisa assim. Aqui, tá lá. Tem uma torre de café e tudo 20, R$22. Sabe, você fala, mano, o que tá acontecendo? Assim, muita gente pode não pensar dessa forma por causa da escola, porque na escola tem um problema na geografia, que é falar sobre os ciclos econômicos brasileiros. E aí dá uma ideia de não continuidade das produções, etc. O Brasil, gente, ele não para de produzir café e de ser um grande produtor de café na crise de 29, tá? A crise de 29 só causa ali uma queda na demanda, né, que vai, obviamente, causar uma grande crise aqui no Brasil, mas o Brasil hoje já ainda é um grande produtor de café, tá? E aí a gente ainda tem uma questão, né? Porque o café que a gente consome não é o mesmo que é exportado. O café que é exportado é um, o café que a gente consome é outro. O café nosso tem mistura de outras coisas ali, não é só café. Né? Tem outras coisas ali misturadas para fazer render o café, enfim. É um café de péssima qualidade. Né? E aí, aproveitando que você já puxou a questão do Bolsonaro do capitalismo, sim, né? Aí a galera vai falar, não, é culpa do Bolsonaro a inflação e tal. Não que ele não tenha culpa, com certeza, né? Mas o Paulo Guedes também tem. As empresas que estão lucrando agora e não querem tirar ele, né? Os grandes empresários e tal. Mas eu tava vendo na verdade foi um texto pra escola, pra faculdade que eu tava lendo ontem, que fala sobre as infrapenalidades que ele comete porque ele não mexe na lei e tal, não sei o quê. E fala que as leis que ele conseguiu aprovar já né, como presidente, que ele conseguiu passar, e às vezes nem era lei, mas eram alguns projetinhos, ele teve uma positividade de 30 e poucos %, o menor número dentro de todos os presidentes que a gente teve no Brasil. Ou seja, o que tá passando não é projeto dele, é projeto da galera do Congresso, projeto de empresário. Então tem muita gente aí, ou seja, é todo o sistema mesmo, pá, não sei o que. Enfim, pronto, só desabafo só. Assim, me irrita muito, porque tem muito do Mark Fisher aí, né, uma potência impotente, vamos dizer assim. Que é aquela coisa do tipo, vai pro show, aí fica fora Bolsonaro, aí vem uma celebridade e fala fora Bolsonaro. E é uma forma de não se posicionar. É um posicionamento sem se posicionar. Porque hoje é fácil falar fora Bolsonaro. Entendeu? Você não sofre tantas consequências como você já sofreu em algum momento anteriormente. E ao mesmo tempo não tem afirmação de um outro projeto. Não tem afirmação de um projeto sistêmico, estrutural. O Milton Santos fala sobre isso. Né? O discurso único, ele cria, né, as crises, né, a globalização, ela é portadora de crises e cria um discurso
de soluções para as crises que não são soluções estruturais, que são soluções momentâneas. E são soluções momentâneas para continuidade do mundo que a gente vive. Né? Então, a gente ainda se apega muito a isso, né? E embarca nessa ideia de que, não, que estava fora Bolsonaro, jovem tirar título de eleitor, etc. E não há construção de nada para além disso. Né? Fica nessa. Companheiro, essas coisas, né? É isso, né? E assim, essa coisa do Alckmin na chapa Lula me faz pensar muito em como também o governo Lula não vai ser um governo pra gente, né? Como a gente, muita gente já falou que ele não vai governar nem pra esquerda nem pra direita, ele vai ser presidente. Ou seja, enfim. Mas pro Milton Santos, óbvio, né? Como um humanista, acredita na humanidade, para ele há sempre uma transição em marcha. Por quê? Porque o novo, ele está sempre sendo gestado enquanto o velho ainda existe. Então, enquanto a globalização ainda existe, o novo está sendo produzido. E sendo produzido a partir daquilo que a gente falou antes, das irracionalidades, das diferentes racionalidades que não são racionalidades hegemônicas. Ainda que a racionalidade hegemônica influencie na produção de novas, né, e na existência de irracionalidade. E o Milton Santos ele fala sobre a cultura. Né? Para ele tem uma divisão entre a cultura popular e a cultura de massas. Para ele a cultura popular está ligado à ideia de espaço banal, de cotidiano, de horizontalidade, enquanto a cultura de massas está ligada mais à verticalidade, à rigidez da racionalidade. Então, para ele, a cultura popular ela surge justamente do território, porque é no território que as pessoas vivem, é no território que as pessoas constroem laços de solidariedade, enquanto a cultura de massas ela é construída para além do território, ela é construída nessa verticalidade, de cima para baixo, né, afetando o território. Né? E no documentário do Silvio Tender, o Milton Santos coloca como cultura popular, por exemplo, o rapper. Né? E ele fala, né, a cultura popular ela pode utilizar os meios técnicos para conseguir potencializar o seu discurso. E isso, inclusive, abre brechas para que a cultura de massas ela acabe se misturando com a cultura popular. Então, se a gente pensa no rapper, a gente pode dizer, observando hoje, que existe um rap popular e existe um rap que é de massas. Eu não vou dizer aqui qual é qual, porque, enfim, já entra em outras questões, mas a gente vê bem isso bem claro. Né? E não é só no rap, mas em outras formas de música, de outros gêneros musicais. Né? E, obviamente, que essa transição ela acontece não só por conta da cultura, mas porque existe uma divisão muito clara entre aqueles que ganham com a globalização e aqueles que perdem com a globalização. O Milton Santos vai dizer que há uma divisão do trabalho por cima, divisão do trabalho por baixo. A por baixo é justamente aqueles que perdem com a globalização, mas que, por viverem no território, podem construir um território banal, um território usado, podem utilizar esse território e, por meio da solidariedade, construir novas formas de vida que estejam para além da racionalidade única, para essa racionalidade neoliberal. Tem uma coisa que eu não falei aqui, que eu já estou me encaminhando aqui para o final. O Milton Santos ele fala uma coisa muito parecida com o que eu li até no Attila Mbembe, mas é parecido, mas é diferente. O Attila Mbembe fala muito agora eu esqueci o nome do termo, mas é que ele fala que a condição do negro ela está sendo exportada para o mundo inteiro. Enfim, né, se antes o negro ele era ali a base do mundo, da exploração capitalista, né, agora não. Você tem até nos próprios países do capitalismo central, você tem uma exploração que antes era exclusividade dos negros. E o Milton Santos fala isso. Né, ele fala quando, em algum momento, ele menciona o movimento terceiro-mundista. Ele diz que um dos nossos problemas, um dos problemas dos intelectuais, foi justamente ter abandonado o terceiro-mundismo, ter abandonado teorias da dependência, ter abandonado teorias que construíam, que viam o mundo daqui, do sul global. E ele fala que um novo movimento terceiro-mundista, ele tem que englobar também as populações oprimidas
nos países centrais do capitalismo. Por quê? Porque aquela condição que antes era exclusividade do sul global, de superexploração, ela é levada pouco a pouco para os países centrais. A diferença é que os países centrais, durante o século XX, construíram o chamado estado de bem-estar social. Né? A população teve acesso à cidadania, mas não foi toda ela. Né? Se a gente pensa, por exemplo, nos Estados Unidos, enquanto você tinha a existência ali do estado de bem-estar social, você também tinha a existência da segregação racial. Né? Então não é bem assim, né? Mas essa ideia do Milton Santos da gente incluir quem está nos países de terceiro mundo, dos países centrais, nesse movimento terceiro mundista, enfim, aqui é só um nome, tá? Não precisa ser o terceiro mundismo, mas o movimento dos gibais é importante para que esse movimento tenha força, né? Incluir essas pessoas que são oprimidas lá. E ele, no final do livro, fala. Rapidão, você já fez essas analogias? Eu lembro porque a gente leu na faculdade, ano passado, inclusive. Acho que é o capítulo 24 do primeiro livro do Capital, onde o Marx fala sobre as condições de trabalho na Europa quando começa a Revolução Industrial. Que ele fala, ó, aqui a gente tem 18 horas de trabalho diários e não sei o que, e quando você não cumpre, as pessoas são chicoteadas. Isso no centro do capital naquela época. Sim. Aí, quando, é claro, a gente consegue, né, a mais exploração máxima nas colônias, para isso daí lá. Sim. Então, entre os direitos trabalhistas, tem toda a luta lá dentro, pá, não sei o que, beleza. Estado de bem-estar social, como você disse, a exceção, né, como o regime de Jim Crow e tal. Só que agora tem algumas pessoas, como a Thailise Leite, que vão olhar para o capitalismo não mais só como uma crise, mas eles estão entendendo o capitalismo agora como se ele estivesse entrando em colapso, por causa do rumo que as questões trabalhistas estão tomando, as questões da tecnologia e tal. E eles olham e falam, nenhum trabalhador, daqui a alguns anos, vai ter direito nenhum, nem acesso a nada. Malemar vai ter trabalho pra todo mundo. E aí você olha e você fala, puta, olha o movimento que tá acontecendo inclusive no centro do capital. Enfim, puta, é um bagulho muito louco assim. A gente tem que lembrar que na época do período de estado de bem-estar social havia ali movimentos comunistas muito fortes dentro da Europa e havia um comunismo internacional muito forte. Né? A gente pode fazer críticas à União Soviética, mas a União Soviética criava um contrapeso em relação ao capitalismo. O socialismo soviético, todos os seus problemas, criava esse contrapeso. Por quê? Porque os cidadãos europeus, né, da Europa ocidental olhavam para a União Soviética e falavam, pô, os caras lá ganham casa, têm um salário, ganham um alimento do governo, aquela coisa toda. Então o capitalismo precisa criar uma forma de não deixar que a coisa estoure dentro do seu território. E é uma época muito louca, né? Porque eles tinham colônias e as colônias estavam olhando e estavam falando, ó, muitas nem socialistas olhavam e falavam, putz, ó que a União Soviética tá jogando aqui, então... Sim, e aí, sim. Ainda tem isso. De certa forma, a União Soviética era uma luz ali para os povos que não eram incluídos no capitalismo. Né? E não é à toa que o neoliberalismo se transforma em hegemônico com o fim da União Soviética. Acaba, não tem mais um contrapeso, né? Se torna único. E só um adendo, professor. Eu gosto Sim. muito do terceiro mundista, não porque, tipo, eu gosto do significado e tal, mas é porque parece muito um bagulho, tipo, mundo meio distópico, assim, de revolução, assim. Eu também. Eu gosto dessa palavra. Se levanta, pá! Não sei, eu só exatamente. Tem esse sentido mesmo, eu gosto dessa palavra. Porque e dá essa ideia, né, da gente de baixo, pô, vocês são o resto do resto, né? É meio isso, eu também gosto do peso que essa palavra carrega. E assim, o Milton Santos faz no final do livro uma discussão sobre questão de projeto nacional. Ele fala da existência de uma nação ativa, uma nação passiva, que tem muito a ver com a ideia que ele fala anteriormente de verticalidade, horizontalidade. Para ele, a nação ativa, né, o que é a dita nação ativa, é aquela que se submete a todas as questões que a gente falou aqui da globalização perversa. Já a nação passiva é a que se contrapõe toda essa perversidade. E ele usa esses termos porque a racionalidade dominante que vê dessa forma. Tanto que o Milton Santos fala, num mundo, numa outra racionalidade, a nação passiva que na verdade é ativa. E a nação ativa na verdade é a passiva. Porque ela aceita apenas essas condições. Enquanto a chamada nação passiva, ela se contrapõe a essas condições.
E, assim, se a gente pegar os debates do Milton Santos que eu falei aqui, o Roda Viva, tem uma entrevista para ele com o Boris Casoy também, você percebe justamente esse embate entre quem acha ser ativo, mas que está, na verdade, construindo uma passividade, e ele, que defendia essa passividade que, na verdade, era bastante ativa. Né? Cara, a entrevista do Boris Casoy é até de respeitosa, assim, porque ele coloca o Milton Santos como um não intelectual, ele tenta construir a imagem do Milton Santos na... Né? E a gente sabe quem é o Boris Casoy, né? Não preciso dizer muito aqui, não preciso me comprometer com nada, com projetos, com processo judicial nem nada, a gente sabe quem ele é, e o Milton Santos, um intelectual, um homem negro e aquela coisa toda, construindo um discurso que colocava os pobres como centrais na construção de um novo mundo, né? Choque de pensamento, choque enfim, de pontos de vista ali que são bastante distintos. E bom, eu acho que era isso que eu tinha para dizer. Obviamente eu deixei algumas coisas de fora, não consegui falar sobre tudo, mas não como, acho, pelo menos para mim, não nesse momento, falar de tudo, mas deu para a gente passar bem pelo livro, pegar bastante detalhes e abrir uma série de discussões. Cadê a editora lançando o cupomzinho aí pra galera que ouviu o podcast aí, que ouviu da fã falar, não, vou ter que comprar o livro. Mas é isso, professor. Eu acho que, foram tantas discussões, tanto de conceitos, como de pensamentos, além de boas risadas aqui que a gente deu, que eu vou deixar, obviamente, porque a galera vai ter que ouvir essas partes, porque é muito bom. Mas pra muitas discussões assim que formam paralelos com outras coisas que estão vou dizer em voga, assim, que ainda estão sendo discutidas hoje, mas que não são trazidas pelo próprio Milton Santos, e a galera agora pode olhar e falar, putz, a gente pode ter alguém mais próximo aí, alguém que é daqui, que estudou aqui, que trabalhou aqui, que fala sobre aqui, pra gente utilizar, né? Como eu disse do Samir Amin, por exemplo, o Samir Amin, embora seja tenha morrido recentemente e tal, e ele fale de uma perspectiva do sul global, ele não estava aqui. E agora eu tenho o Milton Santos, por exemplo, para dar uma olhada e tal, e relacionar e trabalhar melhor. Eu acho que essa é uma das coisas interessantes do estudo, né? Você vai sempre se aprofundando e sempre vai ter mais, e sempre coisa mais nova e tal, sem parar. Mas realmente pra recuperar a força do Milton Santos, porque ele é uma pessoa que no dia da geografia, não sei o que, todo mundo olha e fala, caralho, Milton Santos, o maior, e não sei o que, não sei o que. É nome de auditório, é nome de um monte de negócio, não sei o que. Só que, como eu falei, né, eu ouço falar muito de Milton Santos, mas, por exemplo, eu nunca li. Agora eu já tô olhando, já tô falando, putz, eu não posso me esquivar disso, eu tenho que realmente ir atrás e tal. Eu espero que muita gente que ouça pense a mesma coisa, né, chegue e fale, caralho, olha as discussões apresentadas aqui. Porque, você apresentou de uma forma fantástica, de verdade, assim, tipo, foi muita Obrigado. coisa e ficou leve, saca? Tipo, de você realmente olhar e falar, mano, o bagulho é louco mesmo e vai ter que ir atrás e é isso. O Milton Santos ele sofre de um problema que é também o do Paulo Freire, né, cara? Esses autores nossos, nacionais, que são muito falados, muito propagandeados, mas pouco lidos, né? E às vezes, quando lidos, não são lidos criticamente, enfim, há omissões. Como eu falei, tem muita gente que tenta colocar o Milton Santos como fazendo parte de uma corrente da qual ele não fez parte, da qual ele nunca se colocou como. Até mesmo dentro da geografia, tem uma galera muito forte na decolonialidade que usa o Milton Santos, e aí não acho que é problema nenhum, o autor produziu essa obra para ser utilizada, mas a gente tem que ser honesto com a posição do Milton Santos. Inclusive, quando eu coloquei no Twitter dizendo que ele era marxista, muita gente falou, como assim? Nunca ouvi falar disso, ninguém sabia. E é um pouco, assim, é problemático isso. E demonstra como a gente lê. E quando a gente lê pouco, e quando lê, ainda fica ali muita coisa de fora, né? E aí eu até agradecer a minha professora de Teoria e Método, Kátia Antônia, porque ela pegou o texto do Milton Santos, ela pegou o texto do Sartre, que não era um marxista, mas usava dialética ali, e falou, na prova, falou, quais são as semelhanças aí entre Sartre e Milton Santos, né? Do método e tal, enfim. E é claro, assim, o Milton Santos ele era um marxista, mas ele não era de partido nenhum, aquela coisa toda. Ele se colocava muito como intelectual, ele não tinha medo de se colocar como intelectual, e ele achava que o intelectual tinha que ser a pessoa da crítica. Né? Obviamente que a crítica dele não era só ficar lá escrevendo sobre o mundo, ele estava pensando um novo mundo,
Mas eu gosto bastante do Milton Santos e tenho tentado ler mais Milton Santos para conseguir trazer mais debate do Milton Santos para o debate público. Não, é isso, esse episódio, quase 2 horas, professor, você tem noção disso, assim, tipo, quase 2 horas real, muito bom, assim, tipo, putz, eu fiquei realmente, assim, gostei bastante, professor. Bom, queria agradecer aí sua presença, queria falar, enfim, a gente tá de portas abertas aqui, tanto pra você, professora Bruna, enfim, tá ligado? E é isso, eu queria realmente agradecer a presença, mano, tô realmente sem palavras, assim, muito bom. Nada, muito cara. Muito bom. Eu que agradeço o espaço, acho que esse espaço aqui é um dos melhores espaços que a gente tem para debate crítico da esquerda radical, principalmente, e a gente sabe que, né, tá fazendo esse debate tudo que a gente fez aqui, assim, é difícil concorrer com o Flow, né, que tem dinheiro pra caramba, que não tá fazendo um debate crítico, nem, né, muito menos radical e aquela coisa toda, mas acho que é a obrigação da esquerda escutar a Caverna do Morcego, divulgar o Caverna do Morcego, porque são essas... A gente está aqui produzindo irracionalidades, a gente está aqui divulgando irracionalidades, que se contrapõe a essa racionalidade única, essa racionalidade neoliberal, capitalista, né, construindo um novo mundo. Pô, professor, que honra, de verdade. Então, família, não se esqueçam de seguir o professor Narcides, de entrar no canal do YouTube dele, vai estar tudo aí embaixo, tudo certinho embaixo. Quer dizer, eu não sei, depende da plataforma que você usar, algumas plataformas não estão embaixo, mas vocês entenderam o negócio. Essa aqui é a fita, vai estar aí na descrição do episódio. Então é isso, agradecer a presença geral, espero que vocês tenham gostado do episódio, comprem também o livro, leiam o Milton Santos, ou baixem PDF. A gente não, Sim. né? A gente pode até ver isso daí. Enfim, galera, um abração aí pra geral, se cuidem, até mais. Beijo, beijo, beijo.